Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse daqui é o meu canal. Vocês estão assistindo uma série de vídeos cujo intuito é dar uma introdução à formação para a carreira de engenharia de dados. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo dessa série, eu vou pedir para vocês pararem esse vídeo e darem uma assistida nos últimos 3 vídeos aqui do canal. Tá? O conteúdo é super legal, super construtivo e vai ajudar bastante no entendimento dessa aula, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve e dá um like nesse vídeo, tá? Vamos tentar parear sempre o número de visualizações do vídeo com a quantidade de likes. Isso para ajudar o canal a crescer e ajudar o YouTube a divulgar essa informação, esse conteúdo para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você. Sem mais delongas, agora vamos para a aula. Então, essa aula aqui, pessoal, eu quero falar para vocês, só vou diminuir um pouquinho aqui a minha tela, como sempre. Essa aula aqui vai ser a aula mais comprida, tá, desse curso, desse módulo em específico aqui, que é de introdução à carreira de engenharia de dados, e nele a gente vai tratar uma parte mais técnica. O próximo módulo, o próximo capítulo depois desse daqui também vai ser interessante, ele também vai ser um pouco longo, mas esse daqui vai ser o maior de todos. Por conta disso, a gente vai dividir esse capítulo aqui em tópicos, tá? E vão ser 2 tópicos por vídeo, tá? Então primeiro a gente vai falar sobre bancos de dados, depois sobre SQL, NoSQL, Hadoop e HDFS. Vamos falar sobre Data Lakes e Data Warehouses e OLAP e Big Data OLAP, tá? Então, o primeiro vídeo, hoje, a gente vai tratar principalmente sobre o que é um banco de dados, no seu conceito mais primordial, tá? No seu conceito mais técnico ligado à ciência da computação. A gente vai falar sobre tipos de bancos de dados também, vamos mostrar para vocês quais são os tipos de bancos de dados hoje que tem disponíveis no mercado, tá bom? Não vamos passar por todos, obviamente, porque são muitos, mas são os principais tipos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria trazer um conceito aqui para a aula, um conceito para o nosso curso, que geralmente não é ensinado em nenhum lugar onde a gente vê, né, algum ensinamento sobre dados, sobre ciência, análise, engenharia. A gente não vê esse conceito, que é um conceito um pouco agnóstico, né? Ele não tem um lado, ele não é de ciência de dados, ele não é de ciência da computação, ele não é, de estatística. Ele é um conceito mais abrangente, né? Agnóstico a esse tipo de coisa, tá? Que é dado e informação. O que é o dado? Tá? Então, o dado ele pode ser considerado um fato desestruturado. O que é um fato desestruturado? Ele é um fato que, perdido no espaço, não faz nenhum sentido, certo? Então, ele pode ser várias coisas, tipo a idade, uma idade única, ou a idade de um indivíduo, a renda, um valor monetário, um valor numérico. Isso é um dado, né? Desestruturado, ele não faz sentido nenhum perdido no espaço. Uma vez que a gente sabe isso, é fácil a gente construir uma percepção do que é a informação. A informação nada mais é do que um conjunto de dados ordenados de uma certa forma que vão representar um novo conhecimento, certo? Um novo aparato de conhecimento para você utilizar, né? Então, como por exemplo, né, a gente tem a idade do indivíduo, mas agora a gente tem que a idade de um indivíduo do Brasil é em média 35 anos. Não sei se isso é verdade, mas vamos chutar aqui, tá? Então, dados são valores desestruturados, né? São fatos desestruturados, e informações são a ordenação desses fatos desestruturados para gerar um novo conhecimento, tá? E vou entrar mais além, tá? Além do dado, da informação, o conjunto de informações também ordenadas gera sabedoria, tá? Sabedoria é quando você tem um conjunto de informações que, se você sabe que ligar todas elas, vai te gerar um ganho, vai te gerar um conhecimento novo, uma sabedoria nova. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o conceito, então,
de dados e informações. E por que a gente está falando isso, né? Porque é importante a gente saber o que é armazenado de fato num banco de dados, tá? Então, um banco de dados, ele foi construído, um software construído exatamente para armazenar os dados, com o intuito de transformá-los em informações, tá? Então, do ponto de vista de ciência da computação, o que é um banco de dados? É um sistema que tem como objetivo armazenar e manipular dados eletronicamente. O que significa eletronicamente? A utilização do software, que porventura é fruto de um hardware. Então, o armazenamento, né, os endereçamentos de memória dentro de um database, né, os ponteiros, né, as colunas, tudo isso é feito eletronicamente, ou seja, isso é armazenado no final das contas dentro de um hardware e gerido por um software. Tá? E qual que é o objetivo disso? Facilitar o gerenciamento de dados. Tá bom, pessoal? Isso aqui é super importante, tá? O que pode acontecer aqui, tá? Você pode fazer uma aula de ciência de dados, pode fazer uma aula de estatística e você pode começar a ouvir pessoas falando de bancos de dados, bases de dados, tá? Importante diferenciar aqui. O que a gente vai aprender nesse curso é o banco de dados do ponto de vista da ciência da computação. Bases de dados estatísticas, elas são conjuntos de informações, né, conjuntos de variáveis para se fazer uma análise estatística. Não é um banco de dados do ponto de vista da ciência da computação. Do ponto de vista da ciência da computação, um banco de dados é um sistema que manipula dados eletronicamente. Bom, pontuei só, frisei nesse ponto porque é importante fazer essa diferenciação. Então, o que a gente tem hoje, né? Os sistemas de bancos de dados, eles foram evoluindo, foram se adequando ao mercado, foram resolvendo cada vez mais vários tipos de problemas. E como eu falei nos capítulos passados, não existe uma bala de prata para tudo na vida, né? E a mesma coisa acontece para os bancos de dados. Então, os bancos de dados, eles começaram fortemente relacionais, né? Então a gente tinha bancos de dados relacionais, que era aquela estrutura clássica de que uma tabela representa outra, né? Em uma determinada tabela, uma informação que é complementada em outra. O conceito de primary foreign key dos bancos de dados relacionais. A gente vai tratar isso nos próximos módulos, quando a gente for para uma parte mais técnica. Mas nesse módulo aqui, a gente vai falar só sobre os tipos. Então, esses são os bancos de dados relacionais. Tem bancos de dados, foi começando a surgir necessidades de ter apenas o armazenamento e não gerar um relacionamento entre essas diversas tabelas dentro de bancos de dados. E esse foi dado o nome de bancos de dados não relacionais. Começou a surgir a necessidade de criar grafos em cima das informações, dos dados. Foi criado o banco de dados orientado a grafos. Mesma coisa para os colunares. Armazenamento pequeno, com baixa latência. Temos aqui os bancos de dados chave-valor, bancos de dados orientados a documentos, né? Então a gente quer armazenar um documento judicial, né? A gente quer armazenar um livro, né? A gente tem bancos de dados que são especialistas em fazer isso. E também temos os bancos de dados distribuídos, né? Para utilizar com computação distribuída em si. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que existe uma infinidade de bancos de dados para vocês utilizarem aí no seu dia a dia, tá? E muito provavelmente, a não ser que você esteja trabalhando num negócio extremamente inovador, o seu problema, né, de armazenamento de dados, de databases, lembre das principais camadas de dados, ele pode ser resolvido com algum tipo de banco de dados que já existe. Então é isso aí, pessoal. Essa foi uma aula mais breve, só para dar uma introdução a bancos de dados, seus tipos, o que é dado, como diferenciar dado de informação, como dividir informação de sabedoria, como saber pontuar essas coisas, onde armazená-las, tipos de formas de armazená-las, né, que são esses tipos de bancos de dados que a gente está vendo na tela, beleza? Isso aqui é super importante para vocês terem um conhecimento sólido quando a gente for tratar mais profundamente sobre bancos de dados, né, do ponto de vista mais prático, mais mão no código. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei no começo desse vídeo, se você ainda não deu um like e não se inscreveu no canal, façam isso, porque me ajuda bastante aqui a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês,
tá bom? E também ajuda o YouTube a indicar esse tipo de conteúdo para outras pessoas que também tenham o mesmo interesse que você. É isso aí, obrigado pela aula e até a próxima.